Boa noite a todos, paz do Senhor, amém. Muito feliz de estar aqui com vocês, ansioso também, mas vamos lá, né? A palavra, espero que o Espírito Santo toque no coração de cada um de vocês. Vou tentar fazer o máximo de esforço possível para me lembrar que é um estudo bíblico, não é uma pregação, não pregar aqui. E nós analisarmos os textos de hoje, né, para a nossa compreensão. O capítulo, então, do livro do Hernandes, capítulos 5 e 6, então eram 2 capítulos hoje, né, mandado para vocês no sábado passado, se eu não me engano. Então, a aula de hoje ela é baseada no comentário de Filipenses, do Hernandes Dias Lopes, e 2 leituras, né, eu não trouxe aqui para vocês, eu usei versão digital, que é o comentário do Gordon Fee, e o livro Nova Mentalidade, onde o Rodrigo Bibo é um dos organizadores desse livro. Amém? Filipenses capítulo 2, então, né? Estamos no capítulo 2. Né? Lemos, estudamos, e me dei conta que nós estamos no capítulo 2. Bastante coisa já nós vimos, né? E hoje também tem bastante coisa interessante para a gente estudar, muito importante para a nossa igreja, para nós como comunidade. Amém? Todos abriram? Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1, a leitura então vai ser do verso 2, do verso 1 até o verso 11. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Jesus, diante da sua palavra. Estamos aqui, Senhor, para aprender, ó Deus, para sermos cheios do seu Espírito Santo. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos traga a revelação da sua palavra, que o Senhor ilumine nossas mentes, aqueça o nosso coração, Senhor, e que saiamos daqui, meu Pai, cheios da sua glória, do seu conhecimento, cada vez mais parecidos contigo, Jesus. Ensina-nos a ser semelhante a ti, meu Pai. Em nome de Jesus, essa é a sua palavra que nós lemos. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então, o estudo de hoje, Filipenses capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Capítulo 5 e 6, como eu disse então, do Hernandes. E é importante nós começarmos o estudo de hoje com o seguinte pensamento, né? O capítulo 2, embora ele esteja separado, né, é uma carta como um todo, né? E nós precisamos entender que o capítulo 2 ele não está solto, desconexo, né? Ele não se inicia do vácuo, do nada, mas ele está completamente ligado com os últimos versos, os últimos versículos que nós vemos do capítulo 1, onde nesse capítulo Paulo ele nos ensina que nós como igreja sofreremos perseguições, né? Seremos perseguidos pelo nosso modo de viver, pelas nossas crenças, né? Nada mais do que isso pode nos aguardar, além de perseguição. E Paulo então pega esse capítulo 1 para trazer algumas verdades, e no finalzinho do capítulo 1, então, ele traz, né, essa frase tão importante, né, que a nós não foi dado somente o direito, né, de crer, mas também de padecer por Cristo. Olha só, né, ele tratando isso como um privilégio, como algo que deveria ser valorizado por nós. Nós temos o privilégio não somente de crer, mas também de sofrer por Cristo. E ele termina dizendo
que os sofrimentos que ele também estava sofrendo eram os mesmos sofrimentos, então, que a igreja estava passando por perseguição. Então, basicamente, esse é o final do capítulo 1. E Paulo, então, continua a sua carta, no capítulo 2, fazendo algumas afirmações, como nós vimos no verso 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Olha só, Paulo está fazendo algumas afirmações, mas essas afirmações nós entendemos que são afirmações retóricas. O que é uma afirmação retórica, irmãos? É uma afirmação onde não é necessário resposta, onde não é necessário alguém responder, porque o que está incutido nessas respostas, nessas afirmações que Paulo fez aqui no verso 1, é um grande sonoro sim. Se por estarmos em Cristo temos alguma motivação, é claro que temos, irmãos. A motivação de nós continuarmos aqui reunidos em torno dessa palavra, em torno desse evangelho, é justamente porque nós estamos em Cristo. Todo mundo aqui, cada um tem as suas diferenças, cada um veio de um lugar, cada um tem uma posição, uma opinião, uma diferente forma de pensar, como nós vamos ver mais para frente, mas existe algo que nos une, e é isso que nos motiva a estar aqui. Embora eu não seja completamente igual a vocês, e vocês não sejam iguais a mim, e vice-versa, existe algo que nos une, existe algo que nos exorta, que nos motiva a continuarmos neste lugar, que é o fato de nós estarmos em Cristo. Essa é a nossa principal semelhança, nós nunca podemos esquecer disso. Nós estamos reunidos em torno de uma palavra, de um Deus, e esse Deus está aqui, Ele está em nós, e é Ele quem nos une, amém? Então sim, apesar das tribulações, apesar das perseguições, nós temos o consolo de estarmos em Cristo. E Paulo está tratando isso como algo que os filipenses deveriam ter como apreço. A segunda afirmação, então, que Paulo faz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma exortação de amor, algum consolo, né? Exortação, então, é a ideia de consolo. Da mesma forma, irmãos, que nós, se estamos em Cristo, nós somos alvos de lutas, de tribulações, de perseguições. Por estarmos em Cristo, nós também somos consolados por seu amor. Isso é muito interessante, porque nós não podemos desmerecer um lado e focar somente no outro e vice-versa, mas estar em Cristo não significa somente que nós seremos perseguidos por Estado ou por outras pessoas, como Paulo foi perseguido. Significa que nós seremos consolados pelo nosso Senhor. É isso que Paulo está lembrando os filipenses. Olha, quem persegue vocês pode até ser Roma, mas quem os consola é o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso não tem comparação para Paulo. Imagina você ser perseguido por homens, mas ser consolado pelo próprio Deus. É claro que existe consolação nisso, é claro que existe ânimo nisso. É isso que Paulo está dizendo aos filipenses. Se por estar em Cristo, então, nós temos alguma comunhão do Espírito, Paulo afirma, é claro que sim. É o que está por trás de todas essas afirmações. É o Espírito Santo que nos une. É o Espírito Santo que nos faz estar aqui nessa noite. É o Espírito Santo quem nos fará entender tudo que será dito aqui. É o Espírito Santo quem guia, quem une, quem dá vida à igreja. Mesmo em meio às tribulações, é o Espírito quem nos governa. É o Espírito quem nos protege. É o Espírito quem nos dá força. Paulo está lembrando os filipenses, olha, o Espírito está com vocês, o Espírito Santo está com vocês. E por último, né, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma profunda afeição e compaixão? É claro que sim. Paulo está lembrando os filipenses que sim, e nós experimentamos essa profunda afeição e compaixão através dos nossos irmãos, quando nós somos socorridos, quando nós temos as nossas necessidades, muitas vezes socorridas pelos nossos irmãos, nós experimentamos essa afeição e essa compaixão, porque se nós estamos unidos em Cristo e o Espírito Santo habita em nós, o mesmo Espírito que nos une a Cristo é o Espírito que une um ao outro aqui nessa noite, que une toda a igreja. E quando nós vemos os nossos irmãos em angústia, em necessidades, por esse Espírito estar em nós,
nós estendemos as nossas mãos. Nós socorremos aqueles que carecem de misericórdia, de graça. Isso não vem de nós, isso vem do Espírito que habita nos nossos corações. Então o que Paulo está dizendo, irmãos, é claro que sim, estamos unidos a Cristo e temos tudo isso. Nós temos perseguições, nós temos lutas, nós temos aflições, mas também nós temos motivação de continuar aqui. Nós temos o consolo do amor do nosso Senhor, nós temos a presença do Espírito Santo e a compaixão de uns pelos outros. E Paulo então se alegra com tudo isso. No verso 2, seguindo então, nós temos Paulo dizendo: completem a minha alegria. Então olha só, Paulo já está alegre com tudo isso. Paulo está dizendo: olha, completem minha alegria. Ou seja, olha, eu estou alegre com as lutas, com as perseguições, com os consolos que o meu Senhor oferece, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês, irmãos: completem a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. E aqui então nós temos Paulo fazendo um grande apelo pela unidade da igreja. Paulo está dizendo que, Paulo não quer dizer que todos nós temos que pensar igual. Paulo não está dizendo que, olha, todo mundo tem que pensar da mesma maneira, todo mundo tem que ter a mesma linha de raciocínio, todo mundo tem que querer a mesma coisa. Não, Paulo está dizendo, olha, tenham o mesmo modo de pensar, remem na mesma direção, caminhem para o mesmo sentido, tenham o mesmo objetivo. Porque, irmãos, quando nós temos essa forma de pensar, esse mesmo modo de pensar, esse mesmo amor, essa mesma espírito, essa mesma atitude, as diferenças que porventura podem aparecer entre nós, essas diferenças elas são aplacadas. Porque como nós aprendemos nos estudos anteriores, né, tudo precisa contribuir para o quê? O avanço do Evangelho, como nós aprendemos. E quando nós trabalhamos juntos na igreja, como Paulo gostaria que os filipenses trabalhassem, ainda que surjam então diferenças de pensamentos, se nós estivermos remando para a mesma direção, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo espírito e o mesmo amor, essas diferenças elas podem ser superadas. Tem uma frase que eu achei muito interessante do livro Nova Mentalidade, que diz o seguinte: a igreja que não luta pela causa do Evangelho vai militar pela posição do vaso de flor no templo. Sendo assim, ou você luta pela coisa certa, ou vai lutar contra quem era para ser o seu companheiro. Entendam aqui o vaso de flor como coisas superficiais, coisas supérfluas. Nós não podemos gastar o nosso tempo com coisas tão superficiais, tão supérfluas, e passar a militar, a lutar contra aqueles que deveriam ser nossos companheiros na fé. É isso que Paulo está dizendo aos filipenses. Ainda que vocês pensem diferente, sigam para o mesmo caminho, sigam na mesma direção. Vocês precisam ter a mesma mentalidade. Amém? Verso 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Muito interessante esses dois versículos, porque se nós temos então no final do capítulo 1, Paulo alertando a igreja de perigos externos, a perseguição, Roma, a espada, as prisões, aqui nos versos 3 e 4 nós temos Paulo chamando a atenção da igreja para os inimigos internos, aquilo que pode implodir a nossa unidade. Implodir, algo que destrói pelo lado de dentro. Ainda que nós tenhamos perigos, e certamente nós temos, irmãos, perigos do lado de fora, das portas de fora da igreja, nós temos perigos também que nos sondam dentro das igrejas. E quando eu digo dentro das igrejas, não quero dizer dentro dessas quatro paredes, mas eu quero dizer aqui dentro do nosso coração. E Paulo chama atenção para isso. Olha, não sejam ambiciosos, não sejam egoístas, não hajam com vaidade. A ambição, o egoísmo, a vaidade, né, ou a vanglória, são coisas que podem destruir a unidade que Cristo quer e Cristo fez, né, construiu a partir da sua igreja.
Nós não podemos nos esquecer que lá fora existem muitos perigos, mas aqui dentro do nosso coração existem perigos tão grandes quanto os que estão lá fora, que é o nosso ímpeto de querer levar a vantagem, o nosso ímpeto de querer levar o crédito. Tudo isso são coisas que nós precisamos nos atentar e que Paulo está alertando os filipenses quando ele diz, olha, tenham o mesmo modo de pensar. Cuidado com isso. Cuidado com o egoísmo, cuidado com a vaidade. Sejam humildes, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Não cuidem somente do que é de vocês, mas também do interesse dos outros. E aqui nós temos, irmãos, uma mentalidade que mais para frente, Paulo vai dar um exemplo bem pequenininho, né? Que é só o exemplo de Cristo. Mas Paulo já começa então a desenhar qual é a mentalidade que ele espera então que os filipenses tenham. E essa mentalidade não é uma mentalidade orgulhosa, mas uma mentalidade de humildade. Ele disse, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Interessante que Paulo aqui está falando de humildade em um contexto de uma cultura onde ser humilde era vergonha. Diferente dos tempos de hoje, onde as pessoas se vestem de uma falsa humildade, nos tempos em que Paulo estava solicitando que os filipenses fossem humildes, a humildade não era considerada uma virtude para os romanos. A humildade, ser fraco, considerar o outro superior a si mesmo, na verdade era motivo de vergonha. Mas Paulo estava dizendo, olha, sejam humildes. Olha a luta cultural, né, das palavras de Paulo para os filipenses entenderem, como assim eu tenho que ser humilde? Como assim eu tenho que considerar o outro superior a mim? Em um contexto onde isso é algo completamente vergonhoso. Como eu disse, nos dias de hoje, talvez a humildade não seja uma virtude desprezível, mas ela é bem valorizada. Olha, fulano, ciclano é humilde. Mas talvez nos dias de hoje o que nós precisamos tomar cuidado não é com a humildade em si, mas com a falsa modéstia. A falsa modéstia onde nós nos vestimos da capa de humildade para que então nós passemos por humilde aos olhos dos outros, mas na verdade nós estamos querendo aquele famoso tapinha nas costas. Nós estamos querendo, na verdade, ser reconhecidos pelo fato de estendermos a mão aos outros, queremos ser reconhecidos pelo fato de dar uma ideia, queremos ser reconhecidos por tudo que nós fazemos. Nos dias de hoje, talvez, esse seja o nosso maior perigo, a falsa modéstia. Mas para os filipenses, o grande desafio, então, era eles entenderem que eles precisavam considerar os outros superiores a eles mesmos. E isso é muito interessante, no comentário do Gordon Fee, ele diz que a humildade, ela se inicia quando nós entendemos que somos criatura, criados por um Criador. E quando nós partimos então desse princípio que nós somos meras criaturas, nós começamos a ter a visão correta de quem nós somos. Porque o grande problema da humildade é essa falta de visão. Nós não entendemos quem nós somos de verdade. Começamos a achar que somos superiores, que somos mais do que realmente nossa natureza humana deveria se autoanalisar. Amém até aqui? Amém? Interessante também que no comentário do Gordon Fee nós temos a seguinte frase, muito importante. Aqui está o caminho para a verdadeira unidade entre os cristãos. A proteção mais segura de uma igreja saudável. Quando a mentalidade que considera o outro mais importante do que a si mesmo faz parte do nosso caráter. Isso precisa fazer parte do nosso caráter. Não é algo assim, agora eu vou ser humilde. Não, agora eu vou agir com humildade. Agora, não. Isso precisa ser aqui, dentro do nosso coração. Fazer parte do nosso caráter. No livro Nova Mentalidade, nós temos a seguinte frase: a igreja precisa estar nesse espírito, porque se um ou dois estão nessa unidade, eles se tornam os patetas da turma. Se for para você ser o único pateta, então seja, tope esse fardo. É melhor você topar o fardo e manter a sua integridade do que deixar-se comprometer pelo resto. Amém? Seja o pateta. Sabe, se está todo mundo se importando com o seu próprio umbigo e só você está se importando com os outros, seja o pateta, seja você então o único que se importa com a causa dos outros, o único que muitas vezes se coloca em segundo plano, o único que muitas vezes abre mão da sua opinião
por amor a alguém, seja você essa pessoa, porque fazendo isso, dificilmente você vai se corromper. Amém? Tope esse fardo. Não é fácil, eu sei que não é. Enquanto eu estava fazendo esse estudo, várias coisas foram passando na minha mente do que eu estou vivendo em algumas áreas da minha vida. E às vezes dá vontade da gente chutar o balde. Mas bem na hora que eu estava com vontade de chutar o balde, eu li essa frase. É melhor você ser o pateta. Porque na continuidade desse texto, eu não coloquei aqui para não ficar tão extenso, mas na continuidade nós temos a seguinte frase, né? Se você for o pateta, talvez você vai se machucar. Mas menos pessoas irão se machucar. E o que nós temos nas igrejas muitas vezes são pessoas muito feridas, porque ninguém quer ser o pateta. Todo mundo quer ser o estrela, o superstar. E aí nós temos tantas pessoas feridas dentro das igrejas. Precisamos de mais pessoas que estão dispostas a abrir mão, a considerar o outro superior a si mesmo. Amém? Glórias a Deus. Bom, até aqui então nós temos Paulo nos ensinando a respeito dos perigos externos, nós temos Paulo falando a respeito da importância de nós estarmos em Cristo, tanto perseguições quanto consolações. Paulo então fala da mentalidade, o apelo à unidade, explica para a igreja, olha, é assim que vocês precisam agir, sendo humildes, considerando o outro superior a vocês mesmos, não olhando somente para o que é seu, mas também para o que é do outro. Olha, não seja egoísta, não seja ambicioso, não queira glória para você mesmo, porque isso vai acabar destruindo essa unidade. Então Paulo dá toda essa explicação, e aí nós vamos para os versículos 5 e 6. E Paulo agora ele parte para um exemplo prático daquilo que ele está querendo ensinar aos filipenses. Daquilo que de fato, em cores vivas, ele gostaria que os filipenses entendessem do que é então ter essa mesma mentalidade. E nós temos então no versos 5 e 6. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria se apegar. Olha só, irmãos, aqui nós temos uma afirmação muito importante das Sagradas Escrituras. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, Jesus era e é Deus. Essa é uma afirmação muito importante dentro das Sagradas Escrituras. E aqui Paulo está se remetendo aos versículos anteriores. Olha, tem o mesmo modo de pensar. Mas que modo de pensar é esse então? Os filipenses poderiam se perguntar. Olha, o mesmo modo de pensar que esteve em quem? Em Cristo Jesus. Que mesmo ele sendo Deus, ele não teve por usurpação, ele não quis se agarrar a isso, embora ele tivesse todo o direito de o fazer. É muito importante isso, irmão, porque nós vemos aqui que Cristo nos dá um exemplo então de humildade. Cristo começa a nos mostrar, então, o que é ter a mesma mentalidade, o que é ser humilde, o que é considerar o outro mais importante do que nós mesmos. Porque se nós pararmos para pensar do que o nosso Senhor abriu mão, e nós olhamos para o que nós muitas vezes não queremos abrir mão de nós mesmos, nós não conseguimos comparar o que Cristo deixou, o que Cristo, então, abriu mão, ainda que ele fosse merecedor de tudo aquilo, por amor a cada um de nós. E ele fez isso voluntariamente, sendo Deus. Essa é a mentalidade de Cristo. A mentalidade que se entrega pelo outro. Uma mentalidade humilde e ao mesmo tempo altruísta. Capaz de se oferecer pelo outro voluntariamente. Muito interessante que aqui nós temos um paralelo a fazer com a mentalidade de Adão, por exemplo. Enquanto a mentalidade de Cristo era essa, olha, Cristo era Deus, mas ele mesmo sendo Deus, ele voluntariamente abre mão de tudo aquilo por amor a mim e a cada um de vocês. E nós temos a mentalidade de Adão. Adão, sendo imagem e semelhança de Deus, se agarrou a isso. Os nossos antepassados, o primeiro homem e a primeira mulher, sendo imagem e semelhança de Deus, se agarraram a isso. Pois a serpente disse, olha, se vocês comerem do fruto, vocês não vão morrer.
na verdade vocês se tornarão iguais a Deus. E aí o que Adão e Eva fizeram? Comeram do fruto. Se agarraram na ideia de serem iguais a Deus. Enquanto Cristo, sendo Deus, Cristo não era a imagem e semelhança de Deus, Cristo era Deus. Ele abre mão de tudo isso. Olha que mentalidade, irmãos. Essa é a mentalidade do nosso Cristo Jesus. Muito, muito maravilhoso nós olharmos para o nosso Senhor. O nosso Deus não é um Deus egoísta, não é um Deus que cobiça as coisas, mas é um Deus que livremente abre mão de todas as coisas. Como nós vemos então no verso 7 e 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui nós temos então Paulo mostrando então aos filipenses esse exemplo máximo de Cristo, mas ele se esvaziou de si mesmo. Quando nós falamos aqui que Cristo se esvaziou de si mesmo, é uma metáfora que Paulo está utilizando para explicar aos filipenses aquilo que Cristo teve que abrir mão então. Porque, como nós vimos nos versos passados, Jesus era Deus. Então, nós tínhamos na eternidade Pai, Filho e Espírito Santo em completa harmonia. O nosso Senhor Jesus, o Filho então estava em sua glória, em completa paz, em completa harmonia em sua trindade. E então ele escolhe voluntariamente abrir mão de tudo isso, se esvaziar de tudo isso e assumir a forma humana, a forma de um escravo, sendo reconhecido por nós em figura humana. Foi disso que Jesus se esvaziou. Jesus era Deus enquanto estava aqui na terra, mas ele teve que abrir mão da sua plena comunhão com o Pai e com o Espírito, para andar como nós andamos, viver como nós vivemos, mas nunca pecar como infelizmente nós pecamos. Amém? Cristo se esvaziou, Cristo se derramou, ele abriu mão de tudo isso por amor a nós. E aqui é interessante porque Paulo está fazendo um contraponto com o que ele disse anteriormente. Olha, não façam nada por ambição, não façam nada por vanglória. E aqui nós temos o nosso Senhor Jesus se esvaziando da sua glória. Olha que interessante, nós seres humanos muitas vezes queremos buscar a glória, nós queremos nos encher da glória, nós queremos agarrar a glória, mas o nosso Cristo escolheu o quê? Esvaziar-se da sua glória. Essa é a mentalidade que Paulo está tentando ensinar aos filipenses. É esse o modo de pensar do nosso Senhor Jesus. É isso que é ser a imagem e semelhança de Deus. Sabe o que é ser a imagem e semelhança de Deus? Não é você ser o bonzão, o cheio de glória vazia. Não, é você ter a capacidade de se esvaziar, de abrir muitas vezes do que é seu, para socorrer a necessidade de outra pessoa. Voluntariamente. É isso que Paulo está ensinando aos filipenses. Muito importante também, irmãos, que nós vemos que Cristo então demonstra o tamanho desse amor morrendo em uma cruz, como nós vemos no final do verso 8, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso mostra o grau de humilhação do nosso Senhor. O grau de humilhação, então, porque Paulo tinha dito, olha, sejam humildes, tenham um outro superior a vocês mesmos. Então Paulo agora está dando um exemplo do que é ser humilde, o que é realmente se humilhar pelo outro. Cristo, sendo Deus, em sua glória, em sua majestade, em seu poder, se entregou da forma mais terrível que existia na época. Não sei se vocês sabem, mas naquela época não existiam cruzes estampadas nas Bíblias, naquela época não existiam cruzes iluminadas no alto dos templos, não existia um pingente de cruz. A cruz era uma vergonha, a cruz era uma ofensa, e o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor, se humilhou e foi obediente até a morte, e a morte mais terrível que poderia existir, a morte de cruz. É isso que Paulo está ensinando a respeito da humildade, que ele, sendo Deus, se sujeitou a tudo isso, por amor e misericórdia a nós. E por último,
Nós temos os versos 9 ao 11. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesses últimos, então, versículos que nós vamos estudar hoje, nós temos aqui, então, a coroação do nosso Senhor Jesus, a vitória dele na cruz, a declaração de vitória sobre o pecado, sobre o mal, então a sua coroação. Mas Paulo não está querendo dizer que Cristo estava recebendo ou se tornando algo que ele não era. Segundo o Gordon Fee, na verdade é a confirmação do que ele sempre foi. Cristo sempre foi Deus. Ele sempre foi Deus, ele nunca deixou de ser. E Paulo então utiliza dessa ideia usando Isaías 45, verso 23. Para não tomar tanto tempo, já deixei aqui aberto. Por mim mesmo, então Isaías 45, 23. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Paulo então faz o uso de Isaías capítulo 45, verso 23, para mostrar então aos filipenses que, olha, aquele Senhor, Yahvé, é esse Senhor que vos falo. É esse Senhor Jesus, o Cristo, o Kyrios. Yahvé do Antigo Testamento nada mais é do que Kyrios. Por isso que ele termina dizendo, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Kyrios, ele é o Deus Todo-Poderoso. Paulo então faz uso dessa passagem de Isaías para confirmar a divindade do nosso Senhor Jesus. Jesus era Deus na eternidade, Jesus foi Deus enquanto esteve aqui, Jesus foi Deus enquanto esteve pendurado em um madeiro, e ele ressuscitou porque ele era Deus. E ele foi coroado para a glória de Deus Pai, porque ele é Deus. E nada mais, irmãos. Essa é a confirmação que nós temos. Jesus passou por tudo isso, sendo Deus. E nós muitas vezes, sendo homens, não queremos abrir mão de algumas coisas por orgulho, por vaidade e por vanglória. E é muito interessante, para finalizar com vocês, nós temos essa declaração então de que Jesus Cristo é Kyrios, Jesus Cristo é Senhor em uma sociedade de tantos senhores, inclusive César. E esse então era o lema da igreja: só Jesus Cristo é o Senhor, não César, não as autoridades, não os senhores de escravos, só Jesus é Deus, só o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Amém? Em nome de Jesus. Para finalizar, foi eu imitar a Dani. A Dani trouxe um trecho de uma música, e eu trouxe o trecho de uma ministração do Morada, que eu achei muito maravilhoso. Eu gostaria de ler para vocês, antes de nós separarmos os grupos. O nome da ministração é Ele é. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Cordeiro de Deus. Vou tentar falar sem chorar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pastor das nossas almas. Ele é juiz. Ele é homem de dores. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é a rocha. Ele é tudo em todos. Ele é a água viva. Ele é o pão da vida. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Messias. Ele é a luz do mundo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Verbo. Ele é o Salvador, o servo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o eu sou. Ele é o Filho de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meninos querem ser homens. Homens querem ser reis. Reis querem ser deuses. Mas somente um Deus quis ser menino, e ele se fez servo de todos os irmãos, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Mas o Pai lhe deu um nome que é acima de todos os nomes, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E um dia, meus amigos, um dia, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará
que Ele é. Amém? Esse é o nosso Senhor.